O Palmeiras está perto de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o volante uruguaio que vem da Europa. Preciso te atualizar também sobre a final da Copa São Paulo de Juniores entre São Paulo e Corinthians. Muita coisa em jogo. Bora falar também sobre um jogador, entre aspas, desaparecido que negocia com o Botafogo. Tem novidade importante sobre Neymar, Santos e Al Hilal. Uma questão de muitos milhões de dólares ou reais pode impedir o acordo. Falo também sobre o Fluminense tomando uma decisão por Rony, as últimas da espionagem. Você lembra desse caso? Assim que o Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians, divulgou-se que estavam tentando espioná-lo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito ao Vasco, ou a ex-parceira do Vasco, a 777. A empresa de advocacia que defendia a 777 na ação judicial contra o Vasco anunciou que se demitiu. Ela não vai mais prestar serviços para a 777, tudo por causa de uma dívida de 1.800.000 que a 777 tem com esse escritório de advocacia, só para vocês entenderem como é que andam as coisas na ex-parceira vascaína. Bora contar também que a Fiorentina havia enviado proposta de 4,5 milhões de euros pelo volante Bruno Gomes. O Internacional recusou a proposta e na sequência o Bruno acabou tendo uma contusão séria no joelho e vai ficar de fora por um bom tempo. Para completar o giro de notícias, contar que o presidente do Vitória, Fábio Mota, me procurou nessa quinta-feira para assegurar que não deve absolutamente nada para os jogadores do Vitória referentes à premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tinha dito para vocês na manhã dessa quinta que um jogador titular absoluto do Vitória me procurou para contar sobre essa dívida. Além de assegurar que não há pendência alguma, o presidente ainda disse que vai descobrir quem é esse jogador que passou tal informação. Bora falar agora sobre a final da Copa São Paulo de Juniores, jogo que acontece nesse sábado no Pacaembu. Teremos São Paulo versus Corinthians, os dois times de melhor campanha, São Paulo com 23 pontos conquistados, o Corinthians com 20 pontos, semifinais bem complicadas. O tricolor venceu o Criciúma de virada por 2-1 com dois gols de Rian Francisco, enquanto o Corinthians nessa quarta-feira bateu o Grêmio por 1-0, o mesmo Grêmio que havia batido na rodada anterior o Palmeiras. Por que esse jogo é tão importante? Primeiro, porque teremos torcida única, apesar de ser um clássico em São Paulo. O estatuto em São Paulo impede que a gente tenha dois times grandes atuando com torcidas. Então vai caber ao São Paulo ter o direito de jogar com torcida única, isso porque o tricolor levou ao longo da competição uma campanha melhor do que o seu concorrente. Outra coisa importante, se vai ter a torcida, o São Paulo não contará com o Rian Francisco, o artilheiro da atual edição da Copinha, 10 gols marcados em 8 jogos, acabou ficando suspenso e não tem condição de entrar em campo. Por outro lado, uma curiosidade, Orlando Ribeiro, o técnico do Corinthians Sub-20, foi campeão, inclusive o último campeão da Copa São Paulo de Juniores com o São Paulo. Esse título foi conquistado em 2019. Tricolor que ficou um tempão sem ganhar nada no Sub-20. Esse jejum só foi quebrado no fim do ano passado com o time na Copa do Brasil. Importante lembrar, só para completar, que Corinthians e São Paulo precisam demais de atletas revelados na base, promovidos ao time principal e vendidos, até porque as finanças em ambos não é das melhores. Preciso te contar agora sobre a possibilidade de a Rede TV voltar a transmitir os jogos da Série B do Brasileiro. Isso não acontece há 8 temporadas. Nos últimos anos, inclusive, a segunda divisão ficou sob responsabilidade em TV aberta da TV Bandeirantes. Rede TV negocia com os responsáveis pelos direitos de transmissão a compra desse evento, inclusive assegura já ter garantido acordos financeiros com seus patrocinadores. Prometo ficar de olho em qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês. Direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série A, que terão importantes mudanças a partir dessa temporada com o fim do contrato com a Globo. Times divididos entre Libra, que fechou acordo com a Globo, e também a LFU, que já negociou com Rede Record, com Cazé TV e com a Amazon Prime. A LFU ainda busca mais 2 parceiros, um em TV fechada e outro no pay-per-view. Preciso falar agora sobre um jogador, entre aspas, desaparecido. Coloquei entre aspas porque foi dessa forma que o Zenit, ou melhor, que o Dinamo Moscou se referiu a Bitelo. O Bitelo, ex-jogador do Grêmio, pertence ao Dinamo Moscou, mas não se reapresentou depois do período de férias.
A justificativa do time russo é de que, por conta dessa não aparição, ele passou a ser tratado como um jogador desaparecido, algo que irritou demais não só o Bitelo como ao seu representante. Ambos asseguram que o Dínamo sabia das negociações com o Botafogo e foi por isso que o Bitelo estendeu sua permanência em território brasileiro. Botafogo e Dínamo têm um acordo em relação à parte financeira. A compra do jogador pelo Botafogo custará, se fechada, 18 milhões de euros, além de bônus. O que está pegando é a forma de pagamento. O Botafogo quer pagar só 2 milhões de euros à vista. O Dínamo Moscou exige uma compensação financeira maior. Nesse primeiro momento, tem um parcelamento menor. No fim das contas, agora resta saber como é que o Bitelo vai lidar com essa obrigação de voltar ao clube depois de ter sido dado como desaparecido. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre a treta de 384 milhões de reais que envolve Neymar, Al Hilal e Santos. Estou contando para vocês desde a semana passada que o Neymar e o Santos têm conversas avançadas. O craque quer voltar à Vila Belmiro pelo menos até a metade do ano, mas o Al Hilal tem criado dificuldades nos últimos dias. Para liberá-lo de forma imediata, o Al Hilal exige que o Neymar abra mão de 65 milhões de dólares, que equivalem a esses 384 milhões de reais. O Neymar bate o pé e diz: pô, mas vocês que não quiseram me inscrever no campeonato, vocês que buscaram um clube para mim, então diante desse cenário não tem por que eu abrir mão de dinheiro algum. E essa diferença de muito dinheiro que pode acabar demorando ou retardando a apresentação do Neymar no Peixe. Como o Al Hilal não conta com o brasileiro e o brasileiro também já não faz mais tanta questão de continuar na Arábia Saudita, a tendência é que saia esse acordo. Resta saber em que condição. Muito dinheiro envolvido, e sempre que há muito dinheiro envolvido, as decisões costumam ser um pouco mais demoradas. O pai do Neymar é quem faz bastante esforço para que o Neymar se apresente o mais rápido possível à Vila Belmiro. A verdade é que o pai do atacante pretende fazer com que essa parceria com o Peixe se prolongue e talvez se transforme até numa compra da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Só para completar sobre o Santos, queria contar que o Peixe está bem preocupado com a dificuldade em registrar e utilizar Tiquinho Soares. Fui conhecer hoje que o problema diz respeito ao Botafogo. Só para lembrar que o Tiquinho chega à Vila Belmiro na operação que levou o zagueiro Jair para General Severiano. Botafogo quer, antes de oficializar a contratação de 12 milhões de euros, mais 12 milhões fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, além do repasse do Tiquinho Soares. Botafogo quer submeter o zagueiro do Santos, o Jair, a um minucioso exame médico, tudo por conta de um histórico de lesões no joelho do Jair. Só que o Jair está servindo a seleção no Sul-Americano Sub-20. Se o Brasil for até a final, essa competição não termina antes de 16 de fevereiro e o Santos é quem sofre diante da impossibilidade de utilizar o Tiquinho Soares. Bora mudar de assunto e falar sobre o futuro de Rony, que segue absolutamente indefinido. A última notícia dessa novela diz respeito ao fato de Rony e Fluminense terem não chegado a um acordo e o tricolor retirou a proposta que havia feito. Para usar o português mais correto, Fluminense saiu das negociações. Desde 2 semanas atrás, Fluminense e Palmeiras já haviam chegado a um acordo, 8 milhões de dólares para o repasse do atacante de 30 anos de idade. Durante esse período, o Fluminense tentou chegar a um acordo com o Rony em relação à questão salarial. O problema é que o Rony, que ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras, chegou a pedir 1,5 milhão de reais mensais ao Fluminense. O Flu chegou a fazer 2 propostas diferentes, ambas foram recusadas. O prazo para que o Rony mudasse de ideia e aceitasse a última oferta do Flu acabou nessa quarta-feira, não houve acordo e o Rony já está pensando em outras possibilidades. Talvez fora do Brasil, até porque as tratativas, especialmente com o Santos e com o Fluminense, não avançaram. O Botafogo também demonstrou em algum momento interesse em contratá-lo, mas a proposta ou esse interesse não se transformou em proposta. A pergunta que eu deixo para você é: o Rony caberia no seu time do coração? Se sim, qual o valor justo em relação ao salário? Dá para pagar 1,5 milhão de reais por mês pelo ex-jogador ou pelo jogador do Palmeiras que já não faz parte dos planos de Abel Ferreira, Leila Pereira e companhia? Usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um caso de espionagem envolvendo o Corinthians. Há mais ou menos um ano, assim que o Augusto Melo tomou posse, veio a público a informação de que a antiga gestão havia instalado microfones e câmeras para grampear
Augusto Melo e companhia, não só em salas próximas à sala da presidência, no Parque São Jorge, mas também no centro de treinamento de futebol do Corinthians. A novidade dessa quinta-feira é de que o Ministério Público de São Paulo decidiu arquivar o inquérito policial que investigava essa suposta espionagem no Timão. O caso veio à tona assim que Augusto tomou posse e descobriu a presença de objetos estranhos que estariam lá para gravá-lo e para tentar entender o que ele andava fazendo. A atual diretoria afirma ter encontrado aparelhos de gravação próximos da sala da presidência no CT do Corinthians. Mas a polícia entende que não houve elementos suficientes para seguir com a investigação. Bora só para completar o noticiário do Corinthians, contar que o Timão segue muito preocupado, especialmente dirigentes próximos ao Augusto Melo, em relação à votação do impeachment. Se votasse na última segunda-feira, é possível que o Augusto houvesse sofrido o impeachment. Na oportunidade, inclusive, ocorreu uma votação para saber se esse tema era pertinente e, por maioria pequena de votos, houve o sim. Só para completar, a grande dúvida é em que data fazer esse encontro e em que local, para garantir maior segurança possível. Uma das pessoas da oposição chegou a sugerir que a votação acontecesse de forma online ou, melhor, dentro de algo relacionado à polícia, por exemplo, dentro de um quartel policial ou algo do tipo. Assim a polícia certamente garantiria a segurança dos envolvidos, mas seria certamente um caso no mínimo esquisito e que repercutiria internacionalmente. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, muito perto de mais um reforço, terceira contratação para a temporada. O jogador em questão é Emiliano Martinez, volante de 25 anos de idade, que joga atualmente no Midland da Dinamarca. A negociação está praticamente concluída, restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. As cifras do acordo entre os clubes não foi revelada, notícia contada em primeira mão pelo pessoal do nosso palestra. Só para lembrar, o Martinez surge no Nacional do Uruguai, é vendido para o Red Bull Bragantino antes de se mudar para a equipe dinamarquesa. Esse jogador chega na teoria para o lugar do Gabriel Menino e ele contratado não inviabiliza a busca por um volante de mais nome, como por exemplo o Andréas Pereira ou o Vila Sante. Verdão segue em tratativas com o Fulham para fechar essa operação que pode chegar até 25 milhões de euros. Hoje pela manhã também já havia contado sobre o interesse num outro jogador de mais nome, Vinícius Souza, também conhecido na época da base do Flamengo como Vinição. Ele foi jogar no futebol espanhol e atualmente atua no Sheffield United do futebol inglês. Palmeiras que também busca um centroavante. Ouvi de uma das pessoas próximas ao David Washington de que as negociações com o Chelsea existem, não são simples, mas o Palmeiras faz esforços para que o Chelsea seja convencido a emprestar o jogador por um ano, com a expectativa de uma enorme valorização, até porque o David Washington chegaria para ser o camisa 9 do Palmeiras no Super Mundial de Clubes. E você está animado com os últimos movimentos do Palmeiras? Pensa que Leila Pereira e Anderson Barros podem mais? Não esquece de usar o espaço para comentário para responder. Também deixa seu like, se inscreve no canal e a gente volta assim que surgir notícia. Tchau!